Você já parou para pensar no que realmente move o mundo hoje? Não são apenas os grandes discursos ou as decisões tomadas em gabinetes fechados. São os fatos que explodem sem aviso, as ameaças que pairam no ar e as revelações que abalam estruturas. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Prepare-se, porque o que você vai ouvir nas próximas linhas pode mudar sua percepção sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Imagine a cena: um helicóptero presidencial sobrevoa os céus dos Estados Unidos, transportando nada menos que o ex-presidente Donald Trump. De repente, um ponto verde brilha na fuselagem, vindo de um homem no solo. Não é um brinquedo, nem um acidente. É uma tentativa deliberada de cegar os pilotos, colocar em risco a vida do líder e desencadear um caos aéreo. O suspeito, Jacob Anthony Winkler, agora enfrenta acusações que podem levá-lo a 5 anos de prisão e uma multa de $250 mil. Mas o que assusta mesmo é o que isso representa: um sistema de segurança sob pressão constante, onde cada brecha pode ser explorada. E se essa não foi a única tentativa? E se houver outras ainda não detectadas? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a tensão não dá trégua. A Estônia, com suas portas sempre abertas aos aliados, agora recebe um aviso claro: os caças F-35 britânicos, capazes de transportar armas nucleares, podem ser deslocados para seu território. O ministro da Defesa do país, Hanno Pekur, não esconde a gravidade da situação. 3 aviões russos violaram o espaço aéreo estoniano por longos 12 minutos, um sinal direto de Moscou. E a resposta, todos sabem, não será branda. Mas será que a presença desses jatos não acenderia ainda mais o pavio de um conflito já inflamado? Fontes militares britânicas alertam: se os F-35 forem usados como peça de provocação, podem se tornar alvos prioritários da Rússia. O jogo de xadrez geopolítico nunca esteve tão perigoso. E como se não bastasse, o céu da Escandinávia virou palco de uma demonstração de força que deixou autoridades em alerta máximo. Aeroportos fechados, voos cancelados, milhares de passageiros em pânico. Não foram drones comuns, daqueles que se compram em lojas de eletrônicos. Foram aparelhos sofisticados, operados com precisão cirúrgica, capazes de circular por horas, testar defesas e desaparecer sem deixar rastros. A Dinamarca não hesitou em apontar o dedo. Isso não foi um incidente isolado, mas parte de uma estratégia maior para semear o caos. E o pior: ninguém sabe quem está por trás. Ou melhor, todos têm uma suspeita, mas ninguém ousa confirmar em voz alta. Enquanto a Europa prende a respiração, Moscou também não dorme. Ou melhor, não deixa ninguém dormir. Ataques com drones sacudiram a capital russa, com relatos de explosões e sistemas de defesa em ação. As autoridades falam em mais de 30 aparelhos abatidos, mas os números são confusos, as informações desencontradas. Quem está por trás desses ataques? Quantos drones realmente conseguiram penetrar as defesas? E mais importante, o que vem pela frente? A incerteza é o novo normal, e cada noite pode trazer uma surpresa desagradável. Mas se há algo que pode ser ainda mais revelador do que os ataques em si, são as palavras de quem já esteve no centro do poder. Dmitry Rogozin, ex-chefe da Roscosmos, não mediu palavras ao descrever a guerra na Ucrânia como um beco sem saída. Em uma entrevista franca, ele admitiu que qualquer equipamento militar que se aproxime a menos de 20 quilômetros da linha de frente é destruído. As tropas estão estagnadas, os avanços são mínimos, e a motivação dos soldados ucranianos, segundo ele, não se compara à dos russos. Mesmo uma vitória rotineira será nossa, afirmou, mas a um custo altíssimo. E o mais irônico? Declarações assim, que antes seriam aplaudidas, hoje soam como uma confissão de fracasso. Afinal, admitir que a guerra está emperrada é reconhecer que as perdas são imensas e os resultados pífios. E por falar em confissões, você sabia que na Crimeia um homem foi condenado a 1 ano de prisão por cuspir em uma caixa de ajuda humanitária com a letra Z e a bandeira russa? Pois é. O que poderia ser visto como um ato de embriaguez ou desrespeito foi tratado como crime grave, ultraje a símbolos militares e ao Estado. A mensagem é clara: não há espaço para ambiguidades. Cada gesto, por menor que seja, pode ser interpretado como uma afronta, e as consequências são reais. Então, o que tudo isso nos diz? Que vivemos em um mundo onde as linhas entre segurança e paranoia, verdade e propaganda, vitória e estagnação estão cada vez mais tênues. Onde um laser apontado para um helicóptero pode desencadear uma crise internacional, e onde drones silenciosos testam os limites do que é permitido. Onde as palavras de um ex-funcionário do governo russo revelam mais do que qualquer comunicado oficial, e onde até mesmo um gesto de desrespeito pode se transformar em um caso judicial.
A pergunta que fica é: até onde isso vai chegar? Quem será o próximo a cruzar uma linha invisível? E mais importante, o que cada um de nós pode fazer para entender melhor o que está em jogo? Uma coisa é certa: ignorar esses sinais não é uma opção. O mundo não espera por quem não está atento. A realidade não perdoa quem fecha os olhos para as contradições que moldam o nosso tempo. Em um instante, um símbolo se torna mais sagrado que a lógica, e uma decisão política pode paralisar bilhões em mercadorias como se fossem peças de um jogo de xadrez geopolítico. Enquanto isso, as vozes que deveriam esclarecer se perdem em disputas que confundem mais do que orientam. Quem decide o que é verdade quando até mesmo os fatos são negociáveis? Quando um líder sugere sem provas que um medicamento seguro há décadas pode ser perigoso, ou quando os cientistas são obrigados a repetir o óbvio para combater desinformação, algo está profundamente errado. Não se trata apenas de uma divergência de opiniões, é uma batalha pela confiança. E quando essa confiança é abalada, quem perde não são apenas as instituições, mas as pessoas que dependem delas para tomar decisões que afetam suas vidas. Enquanto isso, as engrenagens do comércio global rangem sob o peso de barreiras que surgem da noite para o dia. Um trem parado na fronteira não é apenas um atraso, é um sinal de que o mundo está se fragmentando em blocos cada vez mais rígidos. Cada rota alternativa, cada desvio, cada dia perdido em burocracia é um lembrete de que a interdependência que construímos ao longo de décadas pode ser desfeita com a mesma velocidade com que foi criada. E no meio desse caos, somos convidados a escolher lados. Confiar em quem tem autoridade ou em quem tem evidências? Seguir o caminho mais fácil ou questionar, mesmo quando as respostas não são simples? A resposta não está nos comentários de um vídeo ou nas declarações bombásticas de quem busca audiência. Está na disposição de cada um de nós em buscar contexto, em exigir coerência e em recusar a passividade. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não são apenas rotas comerciais ou protocolos médicos. É a capacidade de distinguir entre o que nos une e o que nos divide. E essa capacidade não pode ser terceirizada. Ela exige atenção, discernimento e, acima de tudo, a coragem de não se deixar levar pela correnteza. O mundo não para quem escolhe não ver. E você, já decidiu de que lado está?